Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live, mais uma quarta-feira, para a gente poder falar sobre cães, ouvir sobre cães, entender melhor sobre cães, conversar sobre cães, colocar nossas opiniões, melhorar nossos conceitos, entender melhor, deixar algumas coisas de lado, adquirir outras. Eu sempre falo que uma das coisas mais difíceis com relação a cães não é nem necessariamente você aprender sobre cães, é você colocar em prática. E eu acredito que uma das melhores formas da gente conseguir colocar em prática ou começar a colocar em prática é a gente falar sobre isso. Mesmo que você depois, lá na frente, ou até mesmo na própria conversa, você perceba que tem algo melhor para você fazer, que o que você está fazendo hoje poderia ser feito de uma forma melhor. A gente precisa conversar sobre isso, colocar para fora as nossas ideias, o que a gente acredita, o que a gente sabe que é verdade, ou o que a gente acha que é verdade, ou o que você acredita que faz sentido para o seu cão. Lembra que cada cão é único, é diferente um do outro. As necessidades, as vontades, o jeito, o famoso temperamento, o nível de ansiedade, de estresse, o quanto aquele cão aguenta. É muito importante, os limites, né? Quando a gente fala de limites de cães, a gente está falando sobre isso. Então é muito importante, primeiro de tudo, a gente falar sobre isso. A gente conversar mesmo, não tem como a gente melhorar, adquirir outras informações, se a gente não botar para fora, se a gente não conversar com alguém. Mesmo que seja alguém que não tenha cão, até é interessante a gente falar com pessoas que não têm cães para entender qual é a ótica dessas pessoas. É importante a gente falar com pessoas que são profissionais. É importante sempre a gente entender que existem diversas formas de observar a mesma coisa, inclusive de agir. E aí, como você vai decidir a forma que você vai agir, aí é muito única de você, da sua família, das coisas que você acredita. Mas não tem como você colocar em prática isso que você acredita se você não souber que é possível fazer isso. É nessa hora até que a gente acaba aplicando métodos punitivos com o cão, porque a gente não conhece outra forma. Se a gente conhecesse, a gente parava de fazer esse tipo de coisa. Então é isso que é importante a gente fazer, e é isso que toda quarta-feira ou toda semana eu procuro fazer com a gente aqui, é falar um pouco sobre cães. E não necessariamente só para vocês, para mim também. É muito importante que eu mantenha esse hábito, por mais que eu trabalhe com cães, que eu tenha contato com cães, ter esse hábito de falar coisas, explicar coisas, ouvir a opinião de vocês, ver a realidade de vocês, faz muita diferença naquele trabalho que eu faço, naquilo que eu faço para cada pessoa, para cada família. Isso é muito importante, a gente está sempre aberto a isso, para buscar sempre o melhor. Afinal de contas, estamos aqui para sermos as pessoas melhores amigas dos cães. E não tem outra forma da gente fazer isso se a gente não buscar mais conhecimento sobre isso, para aplicar no dia a dia. Começar a aplicar de verdade. A partir do momento que você começa a fazer as coisas, a colocar na sua rotina, a modificar algumas coisas, automaticamente você vai querer fazer mais. Porque aquela mudança que você fez uma grande diferença. Realmente foi importante para a rotina de vocês. E a partir desse momento você vai querendo fazer cada vez mais. E é isso, é nesse ponto que a gente precisa chegar. Enquanto a gente vai começando aqui, a nossa live de hoje eu sempre procuro trazer temas que são de alguma forma ou de outra atuais. Que são coisas que ainda acontecem, que a gente vivencia, que eu tenho a experiência de conviver com isso, ver isso acontecendo. Às vezes não são nem clientes meus, são coisas que eu vejo acontecendo na rua, que eu vejo na televisão, na internet. Então eu busco trazer essas situações para a gente conversar um pouco, afinal de contas elas são a nossa realidade. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, é uma coisa que a gente precisa decidir e cada um precisa decidir por si só. Enquanto eu falo sobre isso, eu gosto de falar algumas curiosidades ou algumas situações que aconteceram para ilustrar um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando aí na live, dá tempo do pessoal chegar e se acomodar. É muito comum, eu até fui ler aqui para não errar a frase que eu ia falar. É muito comum que as pessoas falem assim, ó, o meu cão não tem jeito, ou eu já tentei de tudo com o meu cão. É nesse momento que as pessoas acabam desistindo. Quando você coloca para você que o meu cão não tem jeito, isso quer dizer que o cão está fazendo coisas que você teoricamente não gostaria que ele fizesse ou não queria que ele fizesse, mas você já tentou outras formas de tentar melhorar isso, de modificar, e chegou num ponto onde você simplesmente desistiu. Você desistiu do cão, a pessoa desistiu de fazer algo melhor para o cão. Então é nesse ponto que a gente precisa passar, a gente precisa sair desse ponto, porque às vezes é cômodo, a gente acostuma com uma coisa ruim que o nosso cão está fazendo, mesmo que aquilo faça ruim para ele, a gente acaba acostumando e não fazendo mais nada, porque a gente precisa colocar em prática, que é o que eu falei no começo. É uma das coisas mais difíceis, é você começar
a colocar em prática aquelas informações que você encontra na internet, ou que você ouve das pessoas, ou que você aprende. Não importa a fonte que você colha, a gente precisa começar a colocar em prática aquilo que a gente acredita que vai fazer bem para o nosso cão e para o nosso relacionamento. Então é isso que a gente precisa contar. As pessoas acabam falando isso, né? Já tentei de tudo, nunca nada dá certo, meu cão é assim mesmo, não tem mais jeito. Olha o perigo que a gente está falando aqui. Hoje a gente vai falar de se comportar. Agora vai se comportar. Então se a gente pensar que a gente desiste, a gente simplesmente abriu mão de oferecer uma coisa melhor para o nosso cão. Aí eu vou contar duas situações aqui. Uma delas é de uma cachorra de um colega meu, que é a Amy. Ela é uma pastora alemã. A pastora alemã, eu acho que ela é pura, não sei. Mas é uma pastora alemã, uma cachorra de porte grande ali. E eu lembro que quando ele me chamou para poder ajudar ele, é porque ele não tinha muito contato, ele não tinha muita experiência com cães de grande porte. Ele estava preocupado dela poder ser agressiva e de repente dar problema, se comportar mal. E aí eu lembro que quando eu cheguei para ter o primeiro contato com a Amy, a primeira coisa que ele fez, a gente se conheceu fora de casa, né? Eu pedi para ele sair com ela da casa onde eles moravam. E aí quando ele veio chegando perto de mim, ele foi batendo com a beira da guia, a parte que a gente segura da guia ali da mão, ele foi batendo de leve, né? Vamos colocar dessa forma, na orelha dela e falando assim, ó, é amigo, é amigo, é amigo. Aí eu olhei aquilo e achei uma coisa muito curiosa, uma situação muito diferente de se fazer para tentar mostrar para o cão que estava tudo bem. A gente colocar e ficar cutucando o cão para que ela pudesse se comportar. Isso foi uma das situações que me marcou quando ele fez isso. Eu nem lembro, na verdade, quem foi que orientou ele a fazer dessa forma, que ela seria amiga de todo mundo, pelo simples fato de tomar uns tapinhas na ponta da orelha. Enfim, existem várias coisas que as pessoas fazem, mas é legal que a gente entenda o porquê. E se até aquele ponto, se funcionasse aquilo, se aquilo estivesse funcionando, podia até ser que ele mantivesse. Enfim, não sei se é esse o termo. Mas às vezes a gente continua reproduzindo coisas com o cão, porque na nossa ótica está funcionando. Mas a gente precisa sempre entender a ótica do cão, como é que está a realidade para eles. E a outra situação é uma situação que aconteceu ontem, segunda-feira. Hoje é quarta. Aconteceu numa segunda-feira aqui no condomínio onde eu moro mesmo. Tinha um cãozinho numa área ali onde a gente tem uma feira, que acontece umas feiras aqui de segunda-feira. E aí tinha um cãozinho ali com uma pessoa, com a família dele, esperando alguma... não sei, estava ali esperando alguma coisa. E nisso veio chegando um outro cãozinho com uma outra pessoa. Aí nessa hora esse cão que estava parado, ele se interessou, ele deu aquela levantada, tentou se aproximar, esticou a guia, né, tensionou a guia, e a pessoa que vinha passando com o outro cãozinho simplesmente ignorou. Passaram na frente ali, o cãozinho ignorou, a pessoa ignorou e foram para o outro ponto. Na hora que eles voltaram, a pessoa do cãozinho que estava parado ali falou, olha, vai voltar, ó, já está ele voltando, vamos ver se agora ele não te ignora. E aí as duas pessoas fizeram questão que aqueles cães se encontrassem. E aí, dito e feito, houve um desentendimento entre aqueles dois cães. Então essa é uma situação também que eu queria mostrar para vocês, apresentar, para saber até que ponto é nossa responsabilidade os comportamentos que o nosso cão apresenta e o que a gente precisa fazer por conta disso. Boa noite oficialmente a todos aí. Eu vou colocar a pergunta de hoje, sempre tem uma pergunta específica da live, que tem a ver com o tema, para que você possa dar a sua opinião também sobre o que você acha. Mesmo que você não tenha conhecimento profundo sobre isso, é legal a gente observar sempre o que a gente imagina disso. E a pergunta de hoje é, qual comportamento é ruim o cão ter? Estamos falando aqui de agora vai se comportar. Então, qual comportamento você acha que é ruim o cão ter? E aí pode ser qualquer comportamento. Deem a opinião de vocês, que daqui a pouco eu vou olhar essas respostas aqui, as opiniões, para a gente poder falar um pouquinho, para poder ver também e colocar na live aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. De preferência, dê a resposta aqui na sua interrogação, ou se você estiver no YouTube também, pode colocar nos comentários ali, que daqui a pouco eu olho para a gente poder falar sobre isso. Eu vou começar com uma questão aqui que é, o cão sabe ser comportado? Isso é uma questão que acho que parece meio simples, mas é importante a gente sempre avaliar isso. Será que o cão sabe ser comportado? Às vezes a gente fica exigindo que o cão se comporte, mas será que ele sabe fazer isso? Ele sabe se comportar? E a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou chegar aqui já entregando essa realidade, é que o cão sempre se comporta. Sempre o cão estará se comportando. E isso é dentro da ótica dele, daquilo que ele precisa, daquilo que ele conhece e daquilo que ele consegue
fazer. Então, dentro dessa situação, o cão sempre estará se comportando. Agora, a nossa responsabilidade é garantir que o cão conheça as coisas de uma forma melhor, que ele tenha habilidades para poder se comportar de uma forma que seja compatível com aquilo que você acredita, com aquilo que faz bem para o cão, que permite que o cão tenha acesso a mais coisas, a mais pessoas, a mais cães, a mais outros animais, a mais lugares. Essa é a nossa responsabilidade. Porque a partir do momento que o cão toma algumas decisões, sendo que você não fez nenhuma orientação, nenhuma apresentação, não fez a socialização do seu cão de uma forma mais ampla, mais concreta ali com o seu cão, ele estará tomando decisões que ele acredita serem boas para ele e que de alguma forma trazem resultados para ele, resolvem situações, mesmo que sejam caoticamente. Às vezes é um comportamento que o cão apresenta que resolve um problema que tá, um desconforto que ele tem, mas ele precisa de uma reação um pouco exagerada, um pouco fora do contexto ali, que não faça muito sentido, porém, mas para ele resolveu. Então, a partir daquele momento, esse comportamento vai ser o comportamento padrão do cão. Ele vai utilizar esse comportamento em outras situações parecidas. E aí, na cabeça do cão, ele está se comportando. Então, o tempo inteiro, ele sabe se comportar. A questão é a forma como ele aprendeu a fazer isso. Quais foram os repertórios que ele conseguiu? Quais foram as atividades que você desenvolveu para que ele soubesse e conseguisse se comportar dentro de uma ótica que você acredita? Que seja bom para o seu cão, que seja bom para a rotina, que seja bom para as coisas que você quer fazer com ele, as coisas que ele faz. Tudo isso é que é importante a gente avaliar. Agora, não tenha dúvida que todos os comportamentos que o cão apresenta é porque aquilo de alguma forma faz sentido para ele. É por isso que ele continua apresentando esses comportamentos. Ah, e quando é um comportamento novo, Beto? Uma situação que não existia, que aí o meu cão se viu diante dessa situação e precisou se comportar de um jeito que eu achei que não era o ideal. É a famosa socialização. A gente precisa apresentar esses diversos estímulos para que o cão utilize comportamentos que anteriormente funcionaram, que já são comportamentos que são aceitos por vocês, que fazem sentido para a rotina da família, e ele utilizar esses mesmos comportamentos. Se ele não possui esse repertório, automaticamente ele vai começar a utilizar comportamentos que o instinto dele manda. Tudo aquilo que for instintivo, ele vai acabar utilizando para poder resolver um problema. E aí, a partir desse ponto, ele vai repetir isso. Vai começar a utilizar isso em outras situações. Mas o cão sempre estará se comportando dentro da ótica dele, porque é aquilo que ele conhece, que ele consegue fazer e que traz resultados para ele. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aí sobre a pergunta de hoje, que é: qual comportamento é ruim o cão ter? Próxima pergunta que eu coloquei aqui para a gente dar um compasso aqui na nossa live. O cão cansado se comporta melhor? Eu quis trazer essa situação aqui, porque eu acredito que essa foi o motivo de eu trazer essa live com esse nome. Do cão agora vai se comportar. É as pessoas exaurirem os cães fisicamente e mentalmente para que ele não tenha condições, que ele não consiga realizar outros comportamentos durante o resto do dia. Então, se eu pergunto para você se o cão cansado ele se comporta melhor, qual é a ótica diante dessa situação na realidade que você quis pôr para o seu cão? Você cansou o seu cão, ou seja, você fez uma atividade que você sabia que iria cansar ele, pode ser uma atividade física, pode ser uma atividade mental, de tanto ele pensar, de tanto ele precisar resolver situações, até o ponto que ele não consegue mais fazer nada. Ele não consegue nem levantar, ele fica ali largado no chão, querendo descansar, querendo relaxar, porque já foi muito forte tudo que aconteceu para ele. A partir desse momento, ele não vai fazer nada. Mas será que isso é ele estar se comportando? Vamos imaginar sempre pela ótica do cão. Se o cão não consegue fazer mais nada, ele vai deixar de atender necessidades ou de resolver desconfortos porque ele não tem energia para isso. E aí tudo que for acontecer no dia a dia dele, ele não, depois dessa situação, ele não vai conseguir lidar, ele não vai aprender a lidar. E se ele se ver diante dessa situação quando ele ainda tem energia, ele não vai saber qual comportamento é o ideal a apresentar. Ele vai recorrer novamente aos instintos e ao repertório que ele tem. Ele vai reutilizar os comportamentos que em algum dia, em algum momento, funcionaram para ele, para que ele possa resolver essa situação. Então olha o que a gente faz com o cão quando a gente cansa. A gente impede o cão de ter energia para resolver conflitos e atender necessidades.
Quando a gente cansa o cão, a gente acaba focando em apenas uma necessidade do cão. A gente foca numa necessidade física. Então a gente colocou uma necessidade física, fez bastante atividade, passeou, correu, jogou bolinha, brincou de cabo de guerra, encheu de atividade física para o cão. Só que as outras necessidades? E, por exemplo, a dificuldade que o cão tem de lidar com um barulho novo ou com uma pessoa nova. Ele não vai ter energia, ele não vai ter condições para poder pensar, para poder executar um comportamento que ele já conhece. Ele vai estar com as defesas dele todas baixas. Ele vai apelar para comportamentos instintivos. E é nessa hora que ele acaba se comportando de um jeito que você não gostaria que ele se comportasse. Então a gente precisa, primeiro de tudo, deixar o nosso cão relaxado, para que ele tenha condições de apresentar os comportamentos que em algum outro momento você apresentou para ele, você permitiu que ele fizesse, porque eram bons e resolviam conflitos, traziam recompensas para ele, ou seja, faziam com que os desconfortos fossem embora. Então a nossa obrigação é apresentar isso para o nosso cão, garantir que ele tenha condição física, mental, para poder executar esses comportamentos diante de uma situação que traga algum desconforto ali ou que ele não saiba exatamente o que fazer. Quando você cansa o cão, você tira completamente a capacidade do cão de lidar com coisas novas, para que ele possa pensar um pouco mais, ele vai simplesmente deixar o instinto dele agir quando essa situação aparecer em um outro momento. Quando ele está ali cansado, ele acaba não fazendo nada, isso é óbvio. O que eu quis trazer aqui agora é que será que ele está se comportando ou ele simplesmente está sem condições nenhuma de fazer alguma coisa? Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje. Qual comportamento é ruim o cão ter? Estamos falando aqui de agora vai se comportar, um cão que se comporta. Então qual comportamento que não seria um cão se comportando? Sei lá, vamos entender como é que a gente pensa. Qual a melhor alternativa para um bom comportamento? O que a gente faria para que o cão tivesse um bom comportamento? Eu vou colocar 3 situações aqui, que eu sempre gosto de colocar 3. Uma delas é fazer adestramento para que o cão tenha um bom comportamento. Atender às necessidades do cão para que ele tenha um bom comportamento. Passear bastante para que ele tenha um bom comportamento. Eu vou falar aqui das 3 para que a gente possa entender um pouco também e que a gente decida o que é o mais ideal para a gente. Fazer adestramento. Quando a gente faz adestramento com o cão, eu vou focar especificamente mesmo na questão da palavra adestramento. O adestramento, ele se baseia em existir um comando, em existir alguma coisa que você faz para que o cão execute um comportamento. Esse é o adestramento tradicional. Quando a gente fala de adestramento, ainda é esse conceito que aparece, embora é legal que a gente pense de uma forma global. Mas eu vou trabalhar com essa questão. Você fazer adestramento para que o cão se comporte. O que está implícito aí? Está implícito que toda vez que o seu cão estiver diante de uma situação que ele precisa tomar uma decisão, ele vai depender que você oriente ele, que a pessoa chegue e diga o que ele precisa fazer. Ou seja, é um cão que não vai saber tomar decisões sozinho. Quando ele estiver diante de uma situação, a única coisa que ele sabe é esperar um comando para que ele possa executar. E se esse comando não aparecer, o que esse cão vai fazer? Ele vai esperar o instinto dele dizer para ele o que ele faz naquele momento. E aí, nesse momento, ele pode simplesmente sair de perto, é uma fuga que ele pode realizar. Ele pode paralisar ali, sem saber o que fazer. E aí, depende do tipo de desconforto. Esse desconforto pode continuar. Se o seu cão ficar parado ali, existem diversos tipos de desconforto para o cão. Ele pode começar a mostrar sinais de desconforto que podem gerar uma agressividade, chegar num ponto onde o cão não sabe mais o que fazer, o instinto ficou mais forte. O estímulo estava muito presente e ele não soube lidar com aquilo porque ele só sabia responder aos comandos que você dava. Ele ficava na expectativa de que viesse alguém e tomasse a decisão por ele, e orientasse o que ele precisa fazer. Então, será que dentro desse cenário a gente vai conseguir que o cão tenha um bom comportamento? A gente vai conseguir desde que a gente fique 24 horas com o cão. Desde que estejamos atentos a tudo que acontece com o cão. Só que a gente está tirando a liberdade do cão, a gente está tirando a independência do cão. A gente está fazendo com que ele fique dependente de tudo aquilo que você orienta, ou daquilo que você ensina para ele. Então é importante a gente pensar dessa forma. O cão vai se comportar? Dentro da sua ótica, na sua presença, ele vai. Porque ele vai reproduzir exatamente aqueles comportamentos que você ensinou para ele através de um comando. Você estará sempre dizendo para ele o que ele precisa fazer
e ele vai se comportar. Agora, será que isso resolve todas as dificuldades, ou todos os momentos, ou todos os estímulos que o cão estará exposto? Possivelmente não, provavelmente não. O cão, em algum momento, ele vai se sentir sem ferramentas, não sei qual é a palavra que eu ia utilizar agora, mas ele não vai ter um repertório para poder utilizar em algum momento de forma individual, tomando essa decisão. Ele vai sempre depender de alguém para poder orientar ele o que fazer. Vamos para a próxima aqui. Atender às necessidades do cão. Será que quando a gente atende às necessidades do cão, o cão se comporta? A gente consegue que ele tenha um bom comportamento? Vamos entender da seguinte forma. Todo cão, existem as necessidades, que são necessidades de cada cão também, mas que são básicas do cão. Por exemplo, você dá uma alimentação para o cão, isso é uma necessidade. Você fazer uma atividade física é uma necessidade. Você desenvolver um cognitivo do cão é uma necessidade. Você garantir um descanso para o cão também é. Você fazer uma socialização com o cão, enfim. Existem essas necessidades que vão suprir todas as necessidades que o cão precisa. Se você atender essas necessidades, você estiver presente ali, oferecer essas atividades de forma frequente, depende do estilo do seu cão ou de como é o seu cão, você oferecer dentro da capacidade dele para que ele tenha prazer de fazer isso, uma alimentação adequada, um exercício físico compatível, uma atividade cognitiva que faça o cão progredir mentalmente, sempre relacionado a coisas boas, um descanso adequado, um local com uma higiene decente, enfim. Se você faz isso, o cão não se vê na necessidade de ir atrás de soluções, porque tudo que ele precisa está sendo oferecido de alguma forma, está sendo oferecido por você. Você garante que ele tenha acesso a essas coisas diariamente, frequentemente. Isso vai fazer com que o cão fique calmo, tranquilo, que ele não precise ir atrás dessas necessidades. Isso vai garantir para ele um bom comportamento? Com certeza, porque você vai apresentar essa socialização para ele, que é uma necessidade do cão. Ele conhecer a sociedade onde ele vive, conhecer os indivíduos que fazem parte dessa sociedade, dessa vida, ele vai conhecer tudo isso. A partir desse momento, ele sempre estará se comportando, porque ele sabe exatamente o que acontece no dia a dia dele. E até se são coisas que vêm externas, ele tem uma bagagem tão grande de comportamentos e repertórios que ele vai conseguir se comportar bem. Quando eu falo comportar bem, é dentro daquilo que você acredita que faça sentido para a sua rotina com o seu cão. E que faça bem para ele. Isso é um bom comportamento. Quando você atende às necessidades do cão, automaticamente você oferece o que ele precisa, faz ele ficar bem, faz ele ficar tranquilo, ele sabe o que acontece, ele sabe lidar com as situações, ele gosta de conhecer coisas novas, ele gosta de participar de desafios, ou seja, de se expor ali de uma situação mais difícil. É isso que a gente tem que fazer com os cães. Então, no meu ponto de vista, para garantir que o cão tenha um bom comportamento, a gente precisa atender às necessidades do cão. Todas elas, independente, todas elas precisam ser atendidas. Aí a última que eu coloquei aqui é o passear bastante, para que o cão tenha um bom comportamento. Eu já falei aqui sobre a gente cansar o cão, o que acontece, mas agora vamos pensar num passeio. Você passeia bastante com o seu cão, você vai atender uma necessidade física, obviamente, você vai atender uma necessidade social, com certeza nenhuma. Você vai garantir que o seu cão pense bastante, ou seja, vai ter um cognitivo ali ativo para ele processar tudo o que acontece. Porém, se for simplesmente um passeio, independente do que aconteça, ou seja, você não apresentou um repertório para o cão, o seu cão não desenvolveu um repertório de uma forma mais calma, garantindo que o seu cão conhecesse esses comportamentos, de preferência num ambiente tranquilo, que é considerado a casa onde o cão vive. Se você não preparou ele para isso, quando ele se vê diante de uma situação no passeio, ele vai apresentar comportamentos instintivos. Ele vai começar ele a tomar decisões. Mesmo porque no passeio é um local completamente imprevisível, totalmente fora do nosso controle. A gente não consegue controlar o que vai acontecer. A gente pode minimamente, de repente, saber aonde a gente vai passar, o que tem ali naquele local, mas as coisas imprevistas do dia a dia, elas vão acontecer na rua, durante o passeio. Isso não vai garantir que seu cão saiba lidar com isso. Se ele não tem uma bagagem, um repertório de comportamentos, ele vai começar a apelar para os instintos dele. E é nessa hora que aparecem os comportamentos que a gente não quer, de repente. De repente o cão começar a rosnar, ou o cão querer fugir, ou o cão até começar a latir. De repente a gente não quer que o cão faça isso, de repente aquilo está fazendo mal para o cão. A gente precisa conhecer o nosso cão para entender exatamente quais os comportamentos que é interessante que ele tenha, que faça bem, que traga qualidade de vida para ele,
que possa deixar ele tranquilo, com autonomia, com uma independência, para que ele fique mais seguro, ele se sinta confiante. É isso que a gente faz. Se a gente só faz passeio com o cão, o máximo que a gente vai conseguir é que o cão conheça um monte de coisa, tenha atividade física, pense pra caramba, ou seja, ele vai ficar cansado. Mas não necessariamente que tudo isso que foi feito é bom pro cão, ou que vai fazer com que ele se comporte bem no passeio, inclusive. Muitas vezes os cães acabam apresentando outros tipos de comportamento, que é o que eu falei agora no começo daqueles 2 cães que estavam ali e foram forçados a se encontrar, a ter um contato. Eles acabaram apelando pro instinto, porque eles não estavam confortáveis para aquele momento. E aquela situação foi exposta a ele. Ele foi exposto àquela situação. Então, desses 3 aqui, para garantir um bom comportamento, é atender as necessidades do cão. É deixar o cão tranquilo, sem precisar lutar pela sua sobrevivência ou sem ficar com medo de que algo retire recursos dele, retire coisas que ele precisa. Ele tem acesso a tudo isso. Isso vai fazer ele ficar tranquilamente calmo. Vamos à pergunta do dia. Qual comportamento é ruim o cão ter? Eu vou ver as respostas de vocês, óbvio que eu sempre gosto de colocar aqui, e eu vou ficar só na de vocês. Porque tem bastante aqui, em vez de eu colocar as minhas aqui, embora as minhas são bem importantes, eu vou ficar na de vocês aqui, ó. Xixi para marcar território. Pô, muito legal essa resposta que deram aqui. É sempre importante a gente olhar por várias óticas tudo isso que acontece. E eu vou falar um pouquinho também sobre essa marcação de território. Olha que interessante que é a gente pensar. Então, valeu por ter dado essa resposta aqui de qual comportamento é ruim o cão ter. Será que é ruim para ele? Será que é ruim para nós? Qual que é a questão aqui em cima disso? Vamos avaliar aqui um pouquinho de uma forma mais concreta. Então, vamos pensar nesse xixi para marcar território. Eu vou pensar nesse xixi de uma forma externa. Esse cão que faz xixi, em todos os lugares que ele encontra na rua, faz uns xixis picadinhos ali, aonde tem cheiro de outros cães, ele acaba, onde outro cão fez xixi, ele acaba fazendo um xixi ali também. Será que esse comportamento é ruim para o cão ele ter? Vamos pensar na cabeça do cão. Só o fato dele precisar fazer xixi em todos os cheiros de outros cães ou de outros animais, ou que incomodam ele, a todo momento no passeio, já é uma coisa que, ao meu ponto de vista, é ruim. Vai fazer com que o xixi dele não seja um xixi saudável, porque ele vai ficar segurando, ele vai soltar só aquelas gotículas ou um pouquinho de xixi para ele poder ter mais para soltar, ele vai armazenando, né? Ele vai guardando esse xixi para ele poder fazer isso. Agora, por que ele faz isso? Para que ele possa ficar confortável. Então, na cabeça dele, faz bem para ele. É um comportamento que faz bem pro cão, para a mente do cão. É por isso que ele continua repetindo. Agora, com certeza, não faz bem para a saúde do cão. Lembra que eu falei no começo que a gente precisa olhar esses comportamentos que o cão acaba reproduzindo? Se está fazendo bem para ele. Se faz bem para a saúde dele. E isso é a nossa responsabilidade. Ele vai continuar fazendo porque, de alguma forma, resolveu alguma situação. O que resolve esse xixi, marcação de território, né? Ele xixi para marcar o território. Ele coloca o cheiro dele, que é algo que traz conforto para ele, que faz com que aquele cheiro que estava incomodando desapareça ou fique camuflado ali pelo cheiro dele, que é algo que traz mais essa segurança para ele. Vamos imaginar a situação de xixi. O cão está desconfortável porque ele tem uma vontade de fazer xixi. A bexiga está cheia, ele está incomodado ali, é ruim essa situação. Então ele está com desconforto. Quando ele faz o xixi, automaticamente ele se sente muito bem. Alivia todo esse desconforto, esse incômodo que ele estava sentindo. E qual é a relação que ele cria? Ele cria que aquele cheirinho que ele sentiu do xixi dele fez bem para ele. Traz conforto para ele. Trouxe aquela sensação, ufa, de alívio. Então, quando ele está diante de uma situação que é desconfortável para ele, que é um cheiro de um outro cão, por uma socialização que foi mal feita com esse cão, ou que nem foi feita, ele vai fazer um xixi ali para que possa trazer esse cheiro e trazer essa sensação de mais conforto para ele. Então a gente começa a pensar dessa forma, que é um comportamento que é ruim mesmo o cão ter. Porque ele está fazendo esse xixi porque ele está desconfortável diante de uma situação que ele deveria ficar confortável, que é diante de cheiros de outros animais, da presença de outros animais. É um cão que tem medo, é um cão que não sabe se relacionar ou não conhece essa situação dessa sociedade onde vários animais convivem, até pessoas. Então às vezes é muito comum até, inclusive, que dentro de casa o cão acabe fazendo xixi em alguns lugares, às vezes ele faz na porta, no pé da mesa, no sofá,
porque ele estava diante de um desconforto. De repente tinha um cheiro ali de uma outra pessoa que passou ali, ou algum produto químico que se passou para limpar. O cão ficou desconfortável porque ele não conhecia, não sabia como lidar, e aí ele lembrou que fazendo um xixi trazia esse conforto para ele. Aquele cheirinho do xixi trazia aquela emoção de alívio, de semelhança, e ele acaba repetindo isso. Então eu também acredito que é um comportamento ruim do cão ter, ele ficar fazendo xixi para marcar um território. Quando eu digo marcar território, não necessariamente que ele quer dominar aquele local. Ele faz esse xixi para que ele possa se sentir confortável, retirando os cheiros de outras coisas que estão incomodando ele. Não sei se vocês sabiam disso. A Maria Fernanda colocou Frozen aqui. O que será que quer dizer Frozen? Vamos seguindo aqui. Vou pegar a opinião de vocês, pegar mais uma opinião de vocês aqui pra gente poder... Esse aqui, ó. Latir sem parar. Esse, inclusive, era um que eu ia colocar também, que eu coloquei aqui pra falar pra vocês, porque ainda é muito comum. Quando eu falo comum, quer dizer que não deve ser considerado normal pros cães, quando as pessoas deixam os cães latindo, porque é natural do cão. É a comunicação do cão, então eu vou deixar ele latindo. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem isso, quem tem cão, e acaba caindo naquele comodismo de não entender que aquilo de alguma forma está fazendo mal para o cão. Agora vamos entender se é ruim para o cão. Lembra, se o cão está fazendo, é porque de alguma forma, da mesma forma que o xixi, ele está resolvendo alguma situação para o cão. Ele está trazendo algum tipo de conforto. Qual é o processo para isso acontecer? Se isso é penoso, se isso é estressante, é um outro ponto. A questão é que ele late, porque ele entendeu que esse comportamento resolve algumas situações. Então, para o cão, está sendo bom. Ele está resolvendo situações. Mas, porém, qual é a situação que ele precisa resolver que a gente poderia ser resolvido de uma outra forma? De uma forma mais prazerosa, com menos estresse, dessa vontade de latir, desse instinto de latir? Isso é o que a gente precisa olhar. Por que esse cão tem esse desconforto? Lembra que quando o cão late, é porque existe um desconforto. Qualquer que seja, às vezes é um desconforto por uma coisa boa, de repente ele quer ter acesso a alguma coisa e não está conseguindo, e aí ele vai latir, de repente ele quer um recurso, ele quer uma bolinha, um brinquedo e você não está dando, ou ele não tem acesso, ele está com algum desconforto ali, alguma situação que ele não consegue resolver, e aí ele vai pegar e vai latir. Por conta dele, ele vai começar a utilizar esse sinal de desconforto para tentar resolver a situação, e na maioria das vezes, resolve. Seja por uma coisa ruim, algum cão que estava se aproximando, algum barulho que passou, alguma coisa que ele queria ter acesso, uma atenção sua, você oferecer alguma coisa, esses latidos acabam resolvendo as situações do cão. Então ele vai continuar reproduzindo esses comportamentos. Agora vamos pensar num lado bom, num lado que seria a qualidade de vida para o cão. Quando ele late, existe um nível de estresse. Existe um nível de estresse ali para que ele possa latir, porque não é o primeiro comportamento que o cão apresenta quando ele está diante de uma situação de desconforto. Ele vai tentar resolver de outras formas. O latido é quando esse estresse, esse desconforto já está um pouco acima do que o cão pode tolerar. E aí ele vai começar instintivamente a aplicar comportamentos que são mais presentes, que possam resolver mais fácil a situação. E aí eles resolvem. Só que quando o cão precisa reproduzir esse comportamento novamente, ele vai ter as mesmas sensações. Automaticamente ele vai se colocar nesse estado. Ele vai partir do 0 para o 100 aqui do latido automaticamente. Ele não vai passar por esse processo. Então latir nessas situações sempre será algo ruim para o cão, que pode ser feito de uma forma melhor, que o cão pode resolver de uma outra maneira, de um jeito mais calmo, mais tranquilo, pensando, raciocinando, resolvendo as situações e tomando as decisões que fazem melhor para ele, que atingem mais rápido o objetivo, que faz com que ele fique bem, sem estresse. Então é isso que a gente precisa pensar. Eu também acredito que o cão latir, mesmo que seja sem parar. Sem parar, então, é mais ainda, que é como está aqui a resposta, né? Latir sem parar. Valeu para quem colocou aí, eu acho também que latir é um comportamento que vai fazer mal para o cão, é ruim o cão ter esse comportamento. E agora eu vou até levantar uma outra situação, que o latido é um comportamento que vai fazer ruim para o cão, até para que ele possa ser aceito na sociedade. Para que a sociedade comece a aceitar o cão em outros lugares, em outras situações, em outros momentos. Porque se o cão ficar latindo, rapidamente ele vai ser retirado do local, ninguém vai querer. É algo que incomoda não só ele, mas também incomoda quem está em volta dele, outros cães. É muito comum a gente ver um cão latindo, depois outro começa a latir, aí outro começa a latir, porque incomoda todos eles ao mesmo tempo.
eu também acho que é um comportamento ruim do cão ter. Principalmente porque mostra que existe um desconforto. Então, se existe um desconforto, opa, peraí, vamos resolver essa situação, atender essa necessidade, para que ele não precise ficar latindo e resolvendo a situação dessa forma. Vamos para uma forma mais calma. Vamos seguindo aqui, enquanto isso, podem continuar dando a opinião de vocês, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar sobre esse assunto aqui, que até falei um pouquinho agora há pouco, quando a gente falou de xixi para marcar território. Bom, essa é uma questão que acaba se levantando mesmo quando a gente fala sobre cães, que é o famoso xixi e cocô fora do lugar. Isso é visto pelas pessoas como um mau comportamento, então o cão não vai se comportar. Se a live de hoje é sobre agora vai se comportar, um xixi e um cocô fora do local é algo que é visto como um comportamento não aceito. Por quê? Porque acaba sujando, acaba deixando com cheiro, são locais que às vezes é difícil de limpar, enfim. Mas agora vamos entender, na cabeça do cão, se ele está se comportando quando ele faz um xixi e um cocô fora do lugar. Automaticamente, existe aquele desconforto de um xixi que já está acumulado ali, um cocô que está ali na barriga, no intestino, que está incomodando o cão. Quando ele faz esse xixi ou esse cocô, automaticamente ele se sente bem. Ele é recompensado por isso. Então ele entende que esse comportamento é um comportamento que ele precisa repetir, porque faz bem para ele. Então ele vai acabar reproduzindo esse comportamento em situações que ele se sente desconfortável. Agora vamos entender o porquê que ele faria esse xixi, esse cocô, em locais que não seria o ideal para fazer, mesmo que ele já conheça o local onde ele faz xixi, cocô, onde é o local definido e escolhido para ele fazer. Quando o cão não está desconfortável, quando ele está tranquilo, o dia está normal, os barulhos que acontecem são os barulhos que ele já conhece, os cheiros que tem ali já são os cheiros que ele conhece, as pessoas estão dentro de casa, ou seja, a vida está tranquila. O cão se vê tranquilamente, confortavelmente, em condições de sair do local onde ele está, de próximo das pessoas, para poder ir até o local de fazer um xixi e um cocô. E aí ele pega e vai lá e faz isso. Geralmente, quando as pessoas não estão em casa, ou elas estão fazendo alguma outra coisa, isso pode gerar um desconforto para o cão. Por o cão não conhecer a casa corretamente, não ficar seguro dentro de casa, ou seja, a própria casa não foi apresentada para o cão de forma que deixasse ele tranquilo. E aí quando ele se vê nessa situação onde as pessoas não estão, onde ele não sabe o que acontece, ele não sabe o que fazer, ele está dependente das pessoas, ele vai ficar desconfortável, e aí ele vai fazer um xixi, um cocô aonde ele estiver, para que ele não precise sair desse local. Ou até ele até tenta sair, mas quando ele começa a sair, ele percebe que ele está se afastando mais do local onde ele já estava, ou seja, e aí ele acaba fazendo naquele local mesmo, e aí você vai encontrar xixi e cocô por diversos pontos. Ou seja, o cão não está se sentindo bem dentro da própria casa. E isso pode ser quando ele está sozinho, pode até ser quando você está presente. De repente ele não sabe ficar longe das pessoas, isso acontece muito com cães filhotes. Eles acabam não indo até o local de fazer xixi e cocô, mesmo que ele saiba onde é o local, porque ele não tem confiança o suficiente para se afastar, para sair e ficar sozinho. De repente até o local que foi criado para ele ali é um local que traz insegurança. Geralmente colocam no próximo da área de serviço, e aí tem um barulho de uma máquina de lavar, de repente tem alguma coisa ali fazendo barulho de outros locais, sei lá, é muita coisa que pode acontecer se a gente não desenvolve essa habilidade no nosso cão, se não socializa ele, principalmente com o ambiente onde ele vive, para que ele conheça tudo, para que ele fique à vontade em todos os lugares, para que ele tenha um repertório de comportamentos para apresentar em qualquer situação. Então é isso que acontece quando a gente fala de xixi, cocô fora do lugar. A grande armadilha que as famílias caem é isso, é não transformar o ambiente como um ambiente seguro para o cão. Toda a casa, para que ele fique à vontade, possa se movimentar e ir até o local onde ele faz o xixi e cocô. Porque a partir do momento que ele foi num local, fez um xixi e um cocô, aquele local na cabeça dele já é um local ideal, porque ele se sentiu bem, aquele desconforto que ele tinha, aquele incômodo, cessou rapidamente. Então ele vai utilizar esse comportamento em outras situações que ele fique desconfortável, para que ele possa ficar mais à vontade. E vamos seguindo aqui. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, que é qual comportamento é ruim o cão ter. O estresse, ele influencia no comportamento do cão? Eu sempre gosto de levantar essa questão aqui, porque é uma questão que ela é ainda pouco desenvolvida e existe pouca atenção das famílias que têm cães nessa situação, que é o descanso do cão.
É muito comum as pessoas simplesmente deixarem o cão adormecer ou dormir ou tirar uma soneca aonde ele quiser. O que acontece nesses momentos? O cão acaba indo descansar só quando ele não aguenta mais ficar acordado ou quando ele já está com todas as energias dele exauridas. E esse descanso, ele não é um descanso profundo. Por quê? Porque é um cão que não fica seguro dentro de casa. Eu gosto de falar essa situação da segurança porque é muito comum que as pessoas mantenham o cão só em alguns lugares. Não permita que o cão vá, por exemplo, numa cozinha, num banheiro, sei lá. É importante que toda a casa inteira, seja conhecida pelo cão. Isso não quer dizer que o cão vai ficar o dia inteiro nesse local. Mas ele precisa conhecer, saber o que acontece lá dentro, realizar atividades corriqueiras ali para ele ficar mais à vontade diante desses locais. Porque a partir desse momento, quando o cão se vê numa necessidade de dormir, ele vai dormir tranquilamente. Porque não importa o que aconteça na casa, os barulhos que aconteçam, ele conhece, ele fica seguro e sabe que nada vai acontecer com ele. É por isso, inclusive, que eu gosto de falar sobre o cão ter a toquinha dele para dormir. Uma casinha, uma caixinha de transporte, não importa o que seja. Desde que seja algo que tenha até uma porta, para que essa porta fique fechadinha ali, ninguém incomode o cão. Isso vai garantir um descanso bom para o cão. E qual é a qualidade disso? É o cão drenar esse estresse. Lembra que, a partir do momento que o cão acorda, ele estará sempre exposto a qualquer tipo de estresse. O estresse sempre estará presente. Mesmo nas situações que o cão saiba lidar. Ele sabe lidar com uma situação, só que ele precisa pensar, o corpo dele precisa se movimentar, ele precisa fazer alguma coisa, isso vai acumulando estresse, por menor que seja o estresse. Só que quando esse estresse está muito alto, já chegou no limite do cão, ele não consegue mais processar informações, ele não consegue se controlar, ele não consegue combater um instinto, ele vai deixando o instinto dele falar mais alto, porque ele não tem energia suficiente para isso. Ele não tem condições físicas e mentais para lidar com isso, porque ele não descansou, ele não teve um bom descanso. E aí, a partir desse momento, é óbvio que ele vai utilizar comportamentos instintivos dele. E isso vai sempre ser visto por nós como algo, como um mau comportamento. Então é muito comum que o estresse ele vá influenciar diretamente na forma como seu cão se relaciona com as coisas. Mesmo até coisas que ele conhece. Isso acontece com muita frequência. O cão agir diferente diante de uma situação que era normal. Por exemplo, quando de repente o cão morde alguém. A pessoa pode até falar, mas ele nunca mordeu, já fizemos isso com ele várias vezes. Mas esse cão não conseguiu relaxar, não conseguiu descansar, não conseguiu drenar o estresse. E aí ele estava muito estressado para tentar pensar e passar por essa situação de uma outra forma. Aí ele deixou o instinto dele falar mais alto. E aí ele deixou esse comportamento aparecer. Então é isso que acaba acontecendo. O estresse vai influenciar diretamente. Então a partir de agora é importante que a gente garanta para o nosso cão um descanso decente, no horário decente, no local decente, no local seguro para o cão, para que ele fique bem. Aí, a partir desse momento, o estresse não vai nem existir na vida do seu cão, a não ser dentro do limite normal que tem ali. O seu cão vai saber lidar completamente com isso. Se o estresse estiver muito alto, o seu cão não vai conseguir pensar, não vai conseguir raciocinar e vai deixar os instintos dele protegerem ele. E aí é nessa hora que os comportamentos começam a surgir. Então, deem descanso para os cães. Eu falei esses dias até, não lembro aonde agora, se foi num dos vídeos que eu coloquei, ou se foi com alguém, que esqueci até o que eu ia falar agora. Mas era alguma coisa relacionada ao descanso do cão, para o cão descansar. Vamos seguindo aqui, enquanto isso coloque a opinião de vocês, qual comportamento é ruim o cão ter. Qual cão se comporta melhor? Aí eu coloquei o filhote, o adulto ou o sênior. É muito comum a gente considerar que os cães filhotes, eles são muito difíceis de lidar. Por quê? Porque ele vai apresentar diversos comportamentos, é tudo muito novo para ele vai utilizar muitos instintos dele. Se a gente não orientar, se a gente não ajudar o cão a ter comportamentos que são mais aceitos, que fazem melhor para ele vai estar utilizando um monte de comportamento ao mesmo tempo. Então é muito comum a gente considerar que o cão filhote ele acaba se comportando menos. É essa a pergunta? Melhor. Ele não se comporta tão bem assim, ele se comporta pior, vou colocar desse jeito. Porque ele acaba tentando resolver todas as situações através de comportamentos que ele tem pouco repertório ainda. E vai utilizar os instintos dele para resolver isso. Só que o que eu considero com relação ao comportamento? Dentro da ótica do cãozinho, do filhote, ele está se comportando bem.
Porque ele está conseguindo resolver todas as situações, utilizando tudo que ele tem disponível no repertório dele, na bagagem de comportamentos dele. Então ele vai estar se comportando na ótica dele muito bem. O que a gente tem que garantir? É aproveitar esse momento da repetição de comportamentos, da quantidade de comportamentos que o cão apresenta, para a gente direcionar esses comportamentos, para a gente valorizar os comportamentos que a gente gostaria que o cão tivesse, que fazem melhor para ele, que fazem ele ficar bem. Então o filhote ele está conhecendo a maioria das coisas, a maioria das situações, a maioria dos estímulos. Se você não conduzir essa situação desde o começo, atendendo às necessidades desse cãozinho, automaticamente ele vai começar a apresentar comportamentos aleatórios da cabeça dele, daquele pouquinho que ele conhece. Então a nossa responsabilidade é oferecer um repertório maior de comportamentos, é apresentar situações, é recompensar comportamentos que fazem sentido para ele continuar apresentando esses comportamentos e atender às necessidades do cão. Eu falei que essa é uma das formas da gente garantir um bom comportamento, é atender às necessidades desse cãozinho. Automaticamente ele não vai precisar apresentar outros comportamentos, porque ele vai saber que tudo que ele precisa tem ali. Ele pode ficar tranquilo. E aí você vai ter um cão que vai participar das atividades, que você vai conseguir ensinar coisas novas, apresentar coisas novas, mesmo ele sendo filhote, acaba sendo até mais fácil, porque ele está disposto a querer participar daquele mundo novo. Agora vamos falar do adulto. O adulto, ele já tem uma bagagem. Ele já tem repertório de comportamentos que ele utiliza com maior frequência. Se até o ponto dessa vida desse cão aqui, ele não foi ensinado a nada, ele não foi apresentado a comportamentos melhores, ele só apresentou comportamentos instintivos, chega um ponto que ele para de apresentar outros comportamentos que seriam vistos como mais tranquilos e mais suaves. Ele vai sempre apresentar comportamentos mais reativos, mais agressivos. Então, quando a gente tem um cão adulto, quando chega um cão adulto, ele vai só utilizar aqueles comportamentos que resolvem situações para ele. Ele vai deixar de utilizar alguns outros comportamentos. E a nossa responsabilidade é garantir que esses outros comportamentos voltem a fazer parte do repertório do cão. Principalmente se são comportamentos que trazem mais tranquilidade, que são sinais de desconforto mais leves, quando o cão ainda está começando a ficar desconfortável. Ele começa a descartar esses comportamentos porque eles não resolviam os problemas que o cão tinha. Ele precisava aumentar os níveis de comportamentos, a frequência dos comportamentos, o tipo de comportamento, a intensidade, para que ele resolvesse as situações. Então, dentro desse repertório, ele acaba apresentando esses comportamentos, que na ótica dele, é o comportamento que ele precisa apresentar, é o comportamento que funciona para ele. Então, o que a gente precisa, quando a gente tem um cão que já é adulto, é a gente recondicionar, é apresentar as situações que o cão já conhece, porém, garantindo que ele apresente comportamentos melhores, ensinando novos comportamentos, apresentando coisas de forma mais gradual. Aí sim ele vai se comportar dentro daquilo que você espera dele e daquilo que faz bem para ele, resolvendo as situações. E agora vamos falar do sênior. O sênior é muito comum a gente às vezes evitar que os sêniors, quando eu falo sênior são os cães mais velhinhos, evitar que eles façam muitas atividades ou que eles tenham contato com coisas, porque eles já estão com menos energia, vamos colocar assim. E o que acontece com esses cães? Eles acabam desistindo de apresentar alguns comportamentos, porque já não resolvem mais as situações dele. Ele já tentou apresentar durante toda a vida dele, ele tem muito mais histórico aí por trás para poder tentar apresentar algum comportamento que de repente não foi respeitado, os limites dele foram extrapolados, então ele para de tentar apresentar comportamentos. Isso é muito comum a gente achar que o cão acalmou. A gente fala, agora ele acalmou de vez. Só que na verdade esse cão, ele desistiu. Ele começou a ficar apático, ele parou de tentar mostrar as vontades dele, já passou do limite dele de tentar mostrar as coisas, os comportamentos não foram respeitados, as coisas não aconteceram, então ele começa a desistir um pouco. Ou acontece justamente o contrário, ele só vai manter aqueles comportamentos que ele sabe que resolvem. É nessa hora que surgem os rótulos de cão ranzinza, de cão que não tem paciência, de cão chato, porque ele só vai apresentar, ele só vai gastar a energia que ele tem para aqueles comportamentos que ele sabe que resolve. Ele vai começar a latir, ele vai começar a rosnar, ele vai começar a marcar território, porque são as coisas que resolvem para ele. Então é isso que acaba acontecendo com os cães que são mais sêniors, é ele focar em apenas aqueles comportamentos que resolveram durante a maior parte da vida dele as situações. Isso quer dizer que não dá para fazer diferente? Dá, mas você precisa se dedicar um pouco mais. Você precisa entender aquele cão e saber quais são os desconfortos que ele apresenta atualmente.
porque isso vai mudando durante o dia, durante a vida do cão. E você conhecendo esses desconfortos, você vai apresentando as rotinas de modo que esses desconfortos sejam mínimos, para dar mais mobilidade para o cão, para garantir mais autoconfiança, para que ele fique mais participativo, para que ele tenha qualidade de vida até o final da vida dele, para que ele não pare de aprender nunca. A gente sempre precisa apresentar coisas novas para os cães, sempre existe algo novo, sempre existe algo melhor. Então é isso que a gente precisa fazer com os cães que são mais sêniores, que acabam ficando meio renegados. E a gente acaba nem considerando os comportamentos ou acreditando que eles estão se comportando melhor pelo simples fato deles terem desistido e estarem ali, ó, mais calmos. Eu tô falando calmos porque é o jeito que a gente acredita que o cão tá, né? Mas simplesmente ele tá mais apático. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês, qual comportamento é ruim o cão ter. Vamos para a última pergunta aqui, que também tem tudo a ver com comportamento. Hoje é só sobre comportamento. A raça influencia no comportamento do cão? Essa questão é importante a gente levantar. Eu não deixei ela por última de propósito, mas acho que ela fecha bem o que a gente quer, o que eu quero apresentar aqui para vocês. A gente falou até agora que os comportamentos dos cães, eles são baseados naquilo que resolve situações para ele. Dentro do repertório que ele conhece, ele vai utilizar cada vez mais os comportamentos que resolvem as situações. Quando a gente tem um cão, aí vamos falar de raças, mas vamos falar de tamanhos. Quando a gente tem um cão que é de raça menor, a gente normalmente, as pessoas, é muito comum, não deve ser considerado normal, é muito comum que as pessoas desrespeitem os sinais que os cães apresentam. Então, se o cão começa a latir, é muito comum que a pessoa simplesmente ignore, vai lá e faça alguma coisa com o cão. No caso de pegar o cão no colo. Eu vou pegar você, o cão não quer, ele quer fugir, você vai lá dar um jeito e pega ele no colo. Ignorando os limites desse cão ou os sinais que esse cão estava apresentando. Se esse cão começa a rosnar, você pode ignorar. Você está, de repente, vou pintar uma situação. Você está precisando escovar o pelo desse cachorro. Aí você começa a escovar, ele começa a rosnar ou querer morder o pente. Aí você simplesmente põe a mão, mesmo que ele vá te morder por algum motivo, não vai incomodar, você vai ignorar esse comportamento. Então esse cão, ele vai começar a ser mais reativo, ele vai começar a apresentar outros tipos de comportamentos mais violentos para tentar resolver essas situações. Só que acaba sendo ignorado por nós. E a gente começa a considerar que esses cães, eles não se comportam bem, porque eles estão sempre ali, ó, apresentando comportamentos reativos, que é diferente do que acontece com um cão mais de raça maior, eu ia falar mais adulto, um cão de porte maior, que é uma raça maior. O menor sinal de desconforto que esse cão apresentar, a gente respeita, porque a gente tem medo. A gente tem receio do que ele pode fazer, da forma como ele pode reagir. De repente ele pode morder, se ele morder é uma mordida que vai ser forte, que pode te machucar. Então a gente respeita mais os comportamentos e os sinais que esses cães apresentam. Então é muito comum que a gente veja cães mais adultos, que a gente veja cães de porte maior que são vistos como mais comportados. Porque os sinais que ele apresenta, os comportamentos que ele apresenta, os mínimos de desconforto, são respeitados. E esse cão utiliza só esses. Ele não precisa ficar se preocupando ou se estressando. O menor comportamento ali, ó, que ele apresenta já resolve a situação, já tira o desconforto, as coisas já param de acontecer. É nessa hora que a gente acaba falando de raça. Porque é muito comum a gente considerar que os cães menores são mais mal comportados ou têm comportamentos mais agressivos, como a gente rotula o Chihuahua, né, o Pinscher, que são cães que por natureza são bravos. A gente desrespeita completamente esse cão por causa da raça dele. E a gente respeita os cães maiores por causa de um histórico, de uma mordida que é mais forte, de uma mordida que faz um estrago maior. É nessa hora que a gente rotula os pitbulls como um cão perigoso, só que é o cão que se comporta melhor. Porque a gente respeita os limites desses cães. Então é isso que a gente precisa entender, a raça não influencia. Só que na nossa cabeça a gente começa a agir de forma diferente com cada um dos cães por causa do porte dessa raça. A gente começa a respeitar esses limites. E é isso que faz com que o cão seja comportado, porque ele fica tranquilo, ele fica seguro e sabe que aquele comportamento resolve as situações. Ele não precisa se estressar além do necessário. Olha como é importante a gente entender e respeitar esses limites dos cães, principalmente quando eles são pequenos. Quando os cães são de porte menor, a gente entender esses sinais e garantir que esse cão fique tranquilo. Não precisa ficar estressado acima do normal, não precisa utilizar os instintos dele para apresentar comportamentos mais reativos. É a nossa responsabilidade com esses cãezinhos. Cãezinhos independente do tamanho. E aí, para finalizar, vamos para a pergunta: qual comportamento é ruim o cão ter? Opa!
Ficar pulando nos outros. Essa é uma ótima resposta que o pessoal colocou, porque é muito comum acontecer, lembra que não pode ser visto como normal, mas ficar pulando nos outros, eu já logo de cara acredito que é um comportamento ruim o cão ter. E aí a gente pode colocar esse ruim como ruim para as duas óticas. É ruim para o cão e é ruim para as pessoas. Para as pessoas que estão com o cão ali, também não é o ideal que o cão pule, porque é um comportamento que resolve situações para o cão de alguma forma, por algum motivo, em algum momento, ele precisou pular para alcançar as pessoas que são mais altas e que os recursos que ficam mais altos aqui, ele precisou chegar até esse recurso, viu que funcionava e começou a reproduzir esse comportamento. Só que quando ele se vê numa situação, ou quando uma pessoa que vem, que não tem, vou falar uma mobilidade, ou que é uma criança, ou uma pessoa que já tem uma mobilidade dificultada ali, se esse cão pular, vai fazer muito ruim para essa pessoa, para essa criança. Vai ser uma experiência ruim, vai gerar um cenário ruim que pode inclusive culminar com uma bronca, com uma punição para o cão porque ele fez isso, sendo que é um comportamento que você garantiu que fazia bem para ele. Porque você recompensou, porque você deixou ele apresentar mais vezes. Então, dentro dessa ótica, para o cão é muito bom fazer isso. Agora vamos pensar na questão estrutural e física desse cão. E voltando a falar, inclusive, de tamanho de cão. Quando é um cão menorzinho, mais leve, pode até ser que esse cão pule diversos metros de altura aí e nem faça tão mal assim para ele. Mas se é um cão um pouco maior ou um cão um pouco mais pesado, é muito comum a gente ver cães de raça maior terem displasia de quadril, de joelho, é porque eles ficam pulando quando eles são menores, quando eles são filhotes, eles acostumam a pular, e aí ele vai ficar pulando e fazendo essas atividades o tempo inteiro, ou subindo escadas, às vezes até escada a gente coloca no dia a dia do nosso cão. Então a gente precisa entender que ficar pulando nos outros é um comportamento que vai fazer mal para a socialização desse cão, inclusive com outros cães. Esse cão vai começar a pular em cima de outros cães, porque é o jeito que ele aprendeu a se relacionar. São os comportamentos que resolveram as situações, que foram ensinados para esse cão. Eu pus ensinados assim porque, mesmo sem a gente perceber, a gente acaba mostrando para o cão que aquele comportamento é muito aceito. Porque a gente dá o que o cão precisa, ou a gente interage de alguma forma, qualquer que seja essa forma, a gente atende uma necessidade do cão quando ele pula na gente. E aí ele vai começar a reproduzir esse comportamento. Só que esse comportamento vai fazer mal para o físico dele, vai fazer mal para o contato dele com outras pessoas e às vezes até com você mesmo. Esse cão pode te derrubar, esse cão pode te machucar, ele pode se machucar quando ele pula. Às vezes eu já ouvi isso muitas vezes, para você ensinar o cão a não pular, quando ele pula você sai da frente dele, porque aí ele pega e cai no chão. Olha o nível que a gente está levando os cães pelo simples fato de permitir que o cão pule, de ajudar o cão a entender que o pulo é algo que é importante ou que precisa ser reproduzido. Lembra que o cão só vai repetir os comportamentos que de alguma forma trazem benefícios e resolvem situações para ele. Ele não vai pular normalmente, não é normal dos cães se relacionarem entre si pulando. Ele só vai fazer isso quando ele começa a se relacionar com as pessoas, porque nós somos mais altos, os recursos estão mais em cima, fora do alcance, e ele precisa de alguma forma ter acesso a isso. Por quê? Porque nós não atendemos a necessidade. E o cão se viu na obrigação de oferecer um comportamento que resolvesse esse problema. Então, a partir de agora, a gente também tem que achar que ficar pulando não é o ideal. Por mais que a gente, às vezes, até goste e ache legal o cão pular, não é bom para o cão. Não pode ser considerado bom para a vida do cão, para a sociedade que o cão vive, para a socialização desse cão, para o contato com outras pessoas e outros animais. Enfim, falando de comportamento, então, para finalizar, eu acho que o que a gente precisa deixar aqui é que o cão ele vai se comportar a partir do momento que a gente oferecer o que ele precisa, que a gente atender as necessidades do seu cão, que a gente oferecer para ele as atividades que sejam compatíveis com aquele cão. Uma atividade física compatível, uma alimentação que seja compatível com aquele cão, independente do tamanho dele, uma atividade cognitiva que faça o cão desenvolver o cérebro e ter um repertório maior para lidar com o autocontrole dele, conseguir superar os instintos, um descanso para que ele não tenha estresse e consiga tomar essas decisões com mais clareza, uma independência para que ele possa tomar decisões sozinho, aquelas decisões dos comportamentos que você apresentou. É isso que a gente precisa oferecer para os nossos cães. A partir desse ponto, tudo que ele fizer vai estar baseado nisso. E se está baseado nisso, é uma coisa que você apresentou para ele. E isso quer dizer que é aquilo que você queria que ele fizesse, que fazia bem para você, que fazia bem para a qualidade de vida desse cão.
e ele vai reproduzir esses comportamentos. E a partir desse momento ele estará se comportando. É por isso que a live de hoje é: agora vai se comportar.